A gente volta a falar do conflito no Oriente Médio. O governo brasileiro enviou mais um avião com carga de ajuda humanitária para a população que segue lá em Gaza. A gente lembra que tem um grupo de brasileiros. A maior parte desse grupo, de cerca de 30 pessoas, é formada por brasileiros, mas tem também parentes de brasileiros que estão em processo de imigração aqui para o Brasil e que também vão ou estão aguardando a liberação da passagem de Rafah para serem repatriados aqui para o país. Há um avião da Presidência da República já no Egito, só aguardando o avançar dessas negociações para que essas pessoas possam deixar o território da faixa de Gaza. Luciana Verdolim, direto de Brasília, tem informações para a gente a respeito dessa ajuda humanitária que está aguardando também para poder amenizar o sofrimento das pessoas que estão na faixa de Gaza. Verdolim, bem-vinda, bom dia para você. Essa aeronave também deve repatriar os brasileiros, né? Que é esse grupo que eu mencionei agora há pouco. A expectativa é que sim, Lívia. Bom dia para você, Colombo, bom dia a todos. Olha, esse avião seguiu ontem aqui de Brasília com 1,5 toneladas de alimentos, arroz, derivados de milho e também de leite, ajuda humanitária que deve ser destinada ao pessoal lá da faixa de Gaza. Tem um avião brasileiro, um VC-2, com capacidade para 44 passageiros, que já está no Cairo há 2 semanas. E o que o governo vai fazer nesse momento? Esse avião que levou ajuda humanitária até Al Arish, que é uma região litorânea ali perto da faixa de Gaza, perto da fronteira, esse avião vai deixar essa ajuda no balneário, né? Porque é de lá que está chegando e que está partindo toda a ajuda humanitária e vai seguir para o Cairo para liberar a primeira aeronave que já tinha partido do Brasil, que precisa de manutenção. Então, essa primeira aeronave vai retornar e esse avião que seguiu ontem vai ficar lá no Cairo esperando esse grupo de brasileiros. A última atualização são cerca de 34 integrantes, 24 brasileiros, 10 palestinos e que devem aí cruzar a fronteira com o Egito e retornar imediatamente para o Brasil. Ainda não há sinalização de quando isso pode acontecer, mas as autoridades brasileiras estão fazendo uma pressão aí, não só com Israel, o Hamas, tem negociado com o Hamas, tem negociado com a autoridade palestina e vários países ali na região para tentar autorização para a retirada desse grupo de brasileiros. Essa é a segunda, carga de ajuda humanitária que o Brasil encaminhou lá para a região. A gente já mandou purificadores de água, a água lá é extremamente complicada, é muito salobre, então precisa dos purificadores de água. Foram enviados 40 purificadores, além de kits de medicamentos que também são muito necessários lá na faixa de Gaza. Os hospitais estão numa situação também bastante precária. Pois é, a gente trouxe a informação agora há pouco que, segundo o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Estado especificamente, cerca de 150 caminhões apenas já conseguiram chegar no território da faixa de Gaza, levando essa ajuda humanitária um volume insuficiente perto do tamanho da necessidade da população. Agora, Verdolim, além desses compromissos internacionais, como auxílio da população que segue lá em Gaza, o governo também cumpre outros compromissos aqui no Brasil. O presidente Lula se reúne hoje, ou na manhã de hoje, com membros do Conselho Político de Coalizão, que é formado por partidos da base aliada. Qual deve ser o foco desse encontro? Conta pra gente. Olha, Lívia, o governo está bastante preocupado. A gente tem dito, desde a semana passada, a gente tem dito isso aqui no jornal. Tem apenas cerca de 2 meses ainda de votações no Congresso Nacional. 2 meses não, 1 mês e meio, porque tem um recesso em meados de dezembro. Então é preciso votar projetos importantes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que devia ter sido aprovada em julho, até hoje não foi votada. A expectativa é de que seja votada essa semana. E o presidente vai fazer um apelo às lideranças, aos presidentes de partidos na Câmara dos Deputados, de que é necessário avançar na votação de propostas. Vai ser a primeira reunião depois que o presidente indicou, a nova direção da Caixa Econômica Federal, indicação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Pois é, são muitas pautas aí que o governo tem quase que um desespero para que avancem no Congresso Nacional, daí essa reunião para tentar incentivar, entre aspas, Verdolim, que a gente sabe que existem interesses aí, um toma lá da cá que está acontecendo, reforma ministerial, com toda certeza isso vai ser tratado nessa reunião para ver se essas pautas avançam com mais rapidez no Congresso Nacional.